Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui, né, a discussão, né, o debate sobre a primeira escalação da seleção brasileira, a seleção do Dorival, né, o Dorival que fez algumas surpresas na sua primeira convocação de seleção brasileira e tem o primeiro amistoso e vai ser contra a seleção da Inglaterra, fortíssima Inglaterra, né, então a seleção brasileira vai ter, né, um jogo aí bem delicado, bem complicado, hein, galera? Eu queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham desse jogo da seleção, né? Será que o Dorival vai conseguir sua primeira vitória à frente da seleção brasileira? Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal. E vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre a seleção brasileira. E deixa nos comentários aí qual jogador vocês acham que tem que ser titular da seleção brasileira. E no finalzinho do vídeo, galera, vou passar a provável escalação da seleção brasileira. Campeões com pensamentos táticos interessantes e organizados, como em 70, como em 2002 também. Claro. Tínhamos craques, mas tínhamos um sistema defensivo lá que o Felipão fez, colocou o Edmilson, juntou com o Lúcio e o Roque Júnior. Foi ou não foi? Foi. Sempre como exceção, o Zagallo era visto como o cara que só distribuía a camisa, o que não é verdade. Não é verdade. Justiça é muito grande. Não é verdade. Mas havia uma cultura de joga no craque que o craque resolve. A própria seleção de 82, que não foi campeã, tinha muitos craques, mas tinha a sua forma de jogar, bem treinada, não tinha? Claro. Estou errado. Que tinha também problemas, né? Ah, mas todas têm. Fazia o serviço sujo, os dois laterais avançando. Acho que era mais uma coisa de filosofia mesmo, né? De filosofia de futebol. Mas sim, é que eu acho que é mais uma coisa externa do que interna. O trabalho do Zagallo na Copa de 70 foi brilhante enquanto treinador. Só que... preparação física também daquela... O que a gente valoriza, né? Se valorizou mais, acho que a preparação física, historicamente falando, do que o trabalho de formação do time dele. E foi um trabalho brilhante. Então, a gente aqui no Brasil demorou para entender a importância do coletivo. E o coletivo é a assinatura do técnico. A gente sempre focou muito no individual. Esse jogador, aquele jogador, esse fez isso. Esse... Claro que os jogadores são importantíssimos, eles é que decidem. Mas a gente precisa entender, e talvez agora o futebol brasileiro comece a entender que eles são importantes dentro de um contexto em que todo mundo participa de um corpo único, que é um time de futebol. O time de futebol não pode ser separado, é um corpo só. E quando você tiver um bom entendimento coletivo, mesmo que você não tenha grandes jogadores, você consegue fazer um time mais competitivo. Mas para pensar em ser protagonista mundial, como o Brasil está acostumado a ser, esse momento agora é difícil, porque a gente não tem nenhuma coisa nem outra. Em termos de padrão de nível de seleção A gente tem um técnico sem experiência internacional, gosto muito do Dorival, acho ele um cara que tem competência, qualidade, mas ainda não tem experiência internacional, começará a adquirir amanhã. E a gente tem carências, algumas posições do elenco, eu acho as duas laterais, eu acho o meia, o centroavante, a zaga também não está sobrando tanto assim. A gente tem goleiros que são destaque, mas os dois estão machucados hoje. Nós temos problema no gol hoje. Eu acho o Bento muito jovem. Mas ele é bom, Eugênio. Ele é bom goleiro. Mas não ainda experimentado em nível internacional. Mas ele só vai ganhar essa rodagem jogando. Mas não joga assim, jogado aos leões, literalmente aos 3 leões no jogo de amanhã, uma estreia muito pesada. Me lembra muito o momento pós-Copa de 90. Nós botamos o Falcão querendo copiar o que era o Beckenbauer, campeão do mundo, e tínhamos muitas carências, né? O Falcão tentou muitos jogadores. Mas o Falcão começou uma renovação que, não com ele, mas que deu alguns frutos. Apareceram só na mão de outros. Se não me engano, o Cafu foi ele que pôs na seleção. Márcio Santos, não foi? Sim. Mauro Silva. Jogadores que foram titulares e campeões do mundo. Com o Parreira, que também fez um bom trabalho tático. Cafu, quem fez foi Tele Santana. Quem fez desenvolver, quem fez crescer. No clube, E aí era natural que chegaria a seleção brasileira. Sim, mas alguém tem que levar para a seleção. Sim. E o Falcão foi muito criticado na época. Seria um erro não chamar. Quando chamou o Cafu, depois o Cafu virou essa lenda que é hoje. Mas o Cacete é Planeta perguntava por que Cafu por quê? Viu, gente? Não tem muito, né? Isso é uma coisa interessante. Mas ele já se destacava no São Paulo. A seleção, depois que ela vence, ela fica melhor. Já falei aqui várias vezes. A seleção da Argentina é uma seleção que é a campeã do mundo
com uma história atrapalhada, que muitos treinadores foram tentados, ninguém quis assumir. Aí tinha um auxiliar lá que não tinha experiência de treinador, virou treinador, que é o Scaloni, hoje hipervalorizado, é o treinador campeão do mundo. E a seleção, obviamente, hoje conta a história de uma seleção tricampeã do mundo. Era uma seleção que depois da Copa, ela tinha um outro tamanho em relação a 3, 4 meses antes. Isso que você... Pode acontecer com a seleção brasileira. Isso que você está falando é verdade. Quando a seleção ganha, é campeã, claro. Alguns jogadores parece que ficam melhores. Claro. Tem alguns que brincam. Eu, quando faço gol, fico mais bonito. Mas tem várias seleções e história de seleções que não foram campeãs, que perderam a Copa, são valorizadas até hoje. Seleção de 82, a seleção da Holanda, o carrossel holandês, seleção da Hungria e outras. Seleção da Argentina. Qual foi a seleção da Argentina que chegou como favorita e saiu na primeira fase? Era uma grande seleção. De 2002. Não era uma grande seleção? Com grandes jogadores? Até porque... Batistuta e companhia, não era? Seguinte, mas claro que... Não deixou de ser... Claro que esse ciclo pré-Copa é um ciclo que fala muito de organização, de planejamento, de trabalho, rumo, etc. Agora, para você ser campeão do mundo, não necessariamente você tem que ter a melhor seleção do mundo. Você tem que ter a melhor seleção de 30 dias. Então, é difícil também essa avaliação de essa seleção aqui vai deitar e rolar. Pode ganhar uma Copa do Mundo em 3 jogos, a seleção não andar. E era talvez, de nome, a melhor seleção daquele campeonato, né? O Brasil já ganhou títulos assim, já perdeu títulos assim. Então, veremos. 2006 tinha tudo isso que a gente faz. Tinha bagunça também. Tinha gente invadido para beijar jogador do meio do treino lá em... Vegas, né? Vegas. Eu estava lá. Mas tinha esses nomes que a gente está falando. 2006... Era você, Abel? Eu estava trabalhando. Que organizava a festinha lá em Vegas? Não, eu estava trabalhando. 2006 era... Encontrei com o neguinho da Beija-Flor lá. Ele estava trabalhando, mas ajudava na festa. Ronaldinho Gaúcho... o trabalho dele, né? Trabalhando na festa, porque o trabalho dele é isso aí. Ronaldinho Gaúcho ficou devendo uma Copa pra gente, né? Uma Copa dele. Seria de 2006. Sim, que estava no auge. Por motivos outros... Era o auge do Ronaldinho. Era o auge do Kaká, que no ano seguinte foi eleito o melhor do mundo. Nessa Copa, o Ronaldinho só tocou de lado, em 2006. Era o auge do Adriano. E o time não rodou. O melhor foi o Zé Roberto. Você vê 3 nomes que deveriam ter ido mais longe no futebol, em termos de Copas, inclusive, por motivos diversos. Kaká, Adriano e Ronaldinho Gaúcho. Mas toda vez, ou 99% das vezes que somos eliminados ou perdemos final, a gente leva gol de bola aérea. E em 2006 foi gol de bola aérea, cruzamento lá e o Henry fez o gol. Foi gol de bola aérea. Amanhã, não sei se vamos ganhar, perder ou empatar, mas vamos levar gol de bola aérea. Opa! Aposto. Quer apostar? Isso. Quer apostar almoço comigo? Vamos levar gol de bola aérea? Infelizmente. E se não levar? Tomara que a gente ganhe. Se não levar gol de bola aérea amanhã? Eu pago almoço pra você. Quer apostar? A Inglaterra já foi mais dependente da Copa. Eu ia falar, ô Abel, esquece essa história de que a Inglaterra é só o jogo aéreo. Peraí, acabei de falar. Nos anos 70, 80. Calma, amigo. Hoje em dia, tic-tac é bola no chão, velocidade, drible. O Harry Kane não faz gol de cabeça? Faz também, mas o Harry Kane sai da área. É o centroavante moderno, que vem na intermediária, distribui o jogo. Vai entrar o Saka do lado do Foden do outro. Daqui a pouco chega o Rice na área. Mas eu não falei nada de bola. São os leões, hein? Presta atenção no que eu falei. O professor não prestou atenção também. O Pratos prestou atenção. Nós levamos gol de bola aérea e fomos eliminados pela Bélgica. Nós levamos gol de bola aérea e fomos eliminados pela Holanda. Nós levamos gol de bola aérea 2 do Zidane na final de 98. Nós levamos gol de bola aérea da França. Não precisa ser Inglaterra, não. Não estou falando que a Inglaterra é jogo aéreo. E a defesa amanhã, hein? Historicamente, o Brasil sofreu nas últimas Copas do Mundo com bola aérea. A defesa amanhã. Por quê, professor? Até gol contra fizemos para a Bélgica. Lembra disso? Ou esqueceu? Sim, Fernandinho. Fizemos para a Holanda também, né? Foi gol contra? Não teve um contra na Holanda? Não. Não foi dado contra? O Schneider, eu acho. O Snyder de Costa, né? Temos fãs de esportes. Hashtag F360BR com aqueles elogios maravilhosos para a seleção, para o programa. E muita corneta também. José Renato, bom dia. Seleção não tem mais protagonistas nas suas equipes. Só Vini Júnior. E era isso. Zé Renato. Isso. Que fase. Vamos ver como é que vai ser o Endrick. De repente o Endrick pode virar um monstro do futebol. Mas eu considero o Rodrigo também acima da média. Acho que os 2 jogadores acima da média que começam amanhã são os 2 atacantes. E eles podem ajudar muito o Brasil bom. a ganhar. Mas é cracaço o Rodrigo? Nível Rivaldo, Zico? Não, mas então, é... Muito bom, titular do Real Madrid, é verdade. Bom dia para o Douglas. Podem falar à vontade logo. O Brasil não tem mais jogadores que cheguem sequer perto do nível do que já estiveram na seleção brasileira. Temos atualmente um bando correndo em campo. Exagero. Josinaldo, bom dia. Assunção, será que é primo do Marcos Assunção? Um dos maiores cobradores de falta da história. Começou no Rio Branco de Americana. E brilhou na Roma.
né? Palmeiras, Santos, Flamengo, jogou em tanto time, né? O Marcos Assunção. Um abraço para o Assunça. Seleção nenhuma no mundo tem jogadores fora de série. Brasil, basta ter uma seleção equilibrada que com certeza ganhará dos europeus. Josinaldo, Kylian Mbappé joga vôlei? Messi joga basquete? O Abel pergunta e olha pra mim. Eu vou falar o quê? Não, claro que não, Abel. Mas a gente fala, obviamente, muito em cima do momento, do que a gente está vendo, das últimas participações do Brasil em Copas. A seleção brasileira pode montar uma boa equipe, uma equipe muito interessante, que, claro, que com o decorrer dos jogos, se ganhar jogos grandes como amanhã, por exemplo, muda a conversa. A prosa muda, aquele que é mais ou menos já fica um pouco melhor, aquele que é melhor já fica muito bom, né? Então, o Dorival não tem para onde correr. Até a página 3, Sabe, né? O tamanho do desafio? Claro, é um amistoso, ponderando tudo isso. O Dorival sabe o tamanho do desafio, mas certamente ele topou e aceitou, porque além do sonho que ele está realizando de ser técnico da seleção brasileira, ele está vendo o seguinte, opa, isso aqui pode dar um time bom, pode virar um time bom. E esse time bom, confiante, bem treinado, organizado, pode mudar um pouco a conversa mais para frente. É que boa equipe o momento não é bom, não. É o objetivo para os outros, né, Pratis? Para o Brasil sempre vai ter essa cobrança, Sempre inclusive vai de ter, fora. Não é coisa claro. só de brazuca, não. Claro. Os nossos amigos de outros países aí ficam cobrando. O que passa? O que passa? Onde estão os extra-classe? E que resposta a gente tem para dar? A resposta está todo mundo vendo aí. Não tem mais tanta fartura. Tem faltura. Agora está faltando. Faltando gente Eu gostei. com aquele nível. Vamos falar do Galo Forte Vingador. Galera, isso aí eu também concordo também, né? Tá faltando, né? Não temos mais aquela fartura, né, que tínhamos antigamente aí de jogadores da seleção, né? Essa é a verdade. Seleção brasileira hoje a gente coloca uma seleção assim que não tem mais, né, seus principais jogadores. A safra acabou faz muito tempo, a gente já está sofrendo já desde a Copa de 2010 praticamente que a gente não consegue ter uma seleção boa, né? Então a tendência é essa, galera, é a seleção brasileira ficar dessa forma, sempre dependente de algum jogador, ou vai ser dependente do Neymar, que já está praticamente já quase no seu fim aí de carreira, ou vai ser dependente do Vinícius Júnior, né? Sempre a seleção brasileira sempre vai ser isso, sempre vai ser dependente de algum craque. A seleção brasileira sempre que venceu alguma coisa, sempre ficou dependendo de alguns craques, é claro. Em outros anos tivemos aí vários craques e agora não temos tantos craques assim. Isso daí preocupa um pouquinho a situação da nossa seleção brasileira. Temos jogadores jovens, temos aí o Vinícius Júnior, temos o Endrick também chegando na seleção brasileira, e a novidade deve ser o Endrick como titular na seleção brasileira. Deixa nos comentários aí se vocês acham que o Endrick vai ser titular na seleção brasileira. Assim, na minha opinião, eu acho que a seleção brasileira, né, talvez venha com Danilo, né, que provavelmente vai ser titular, né, vai ser capitão, né, da seleção. O Dorival já resolveu que ele vai ser capitão nesse jogo. Temos o Bento, temos o Beraldo, Bremer. Vale ressaltar, galera, o Beraldo tem jogado bem no PSG, então justifica ele como titular na seleção. O Wendel, João Gomes também jogando muita bola, Paquetá também jogando muita bola, Bruno Guimarães também tem jogado bem, Rafinha, na minha opinião, excelente jogador. Eu acredito ainda muito no Rafinha na seleção brasileira, é um canhoto muito bom, né? Rodrigo, e temos o Vinícius Júnior também. Talvez não teremos aí um atacante fixo, né? Teremos aí um Rodrigo jogando, flutuando aí à beira da área, né? Talvez a seleção brasileira entre dessa forma. Não teremos nem Richarlison nem Endrick como atacante iniciando o jogo da seleção brasileira. Galera, deixa nos comentários o que vocês acham da primeiro amistoso do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira.